falando? Qual cidade, qual estado? A gente quer conhecer um pouco mais de vocês. Vamos que vamos? Então, tá bom, gente. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Orca Love, formando uma nova geração de líderes, a geração de pessoas conduzidas pelo seu propósito de vida. Bem, gente, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Verdolin, sou CEO e founder da Orca Love, sou educadora, empreendedora, mestre em administração, especialista em gestão estratégica e marketing educacional. E estou aqui hoje sem a minha amiga, parceira Dani, teve que se ausentar, já pede desculpas antecipadas, mas o próximo ela vai estar aí. E como anfitriã desse canal, eu estou recebendo essa turma de rapazes ilustres aqui, nossos autores convidados, que toparam o desafio de nos ajudar a escrever nosso livro, A Disrupção do Marketing para as Instituições de Ensino. E o objetivo aqui hoje, de reunir toda essa turma, essa galera fera, é para estimular vocês a leitura completa da obra. Vamos para esse desafio comigo, rapazes? Vamos. Então, vamos embora. Vamos sim, estamos prontos. Lá. Vamos. Tá bom. Então, vamos lá, gente. Então, para iniciar essa mesa redonda de hoje, eu convido o Nível Delgado, advogado, graduado pela PUC Rio Grande do Sul, com experiência de 23 anos no terceiro setor, CEO da Fundacred, formado pela Fundação Dom Cabral na Escola de Conselheiros de Administração e Finanças Corporativas, mentor executivo formado pela Paralax. Nível, conta pra gente o que os leitores poderão encontrar no seu capítulo e o que te motivou a escrever aqui com a gente. Oi, Fernanda. Oi, pessoal. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Bom, o capítulo foi uma provocação, né? Uma provocação de uma trajetória da evolução do ensino superior no Brasil. Ele fala desde a abertura, né, do Estado brasileiro, né, para a expansão do setor privado, lá com a LDB de 96, a relação entre matrículas do ensino público e privado, mas não para falar desse aspecto histórico, para mostrar que essa tendência do mercado em, digamos assim, não dar tanta oportunidade quanto deu, principalmente ali entre 2010 e 2014, com o financiamento público, né, com o Estado proporcionando ali um crescimento acelerado, né, de matrículas no ensino superior. Então, essa desaceleração que aconteceu ali a partir do final de 2014, ela ocorre, né, até em confronto com o que se estabeleceu neste mesmo ano de 2014, que é no Plano Nacional de Educação, na meta 12, de termos ali uma taxa líquida de matrículas de 33%. Né? Então, hoje a gente tem, infelizmente, uma taxa líquida ainda em 17,9%, isso indica que, infelizmente, a gente não vai chegar, né, com tanta facilidade nessa meta. Então, mesmo que a gente tenha essa expansão que houve, foi muito expressiva, né, e desde 96, principalmente após a regulação de 98, e desde essa data eu estou atuante, né, no mercado, no setor educacional, por meio de uma entidade sem fins lucrativos, a gente pôde acompanhar essa evolução. Isso realmente é surpreendente, muito importante, né, para o Brasil como nação. Pode passar. Isso aconteceu muito por conta, né, dessa participação do Estado. A gente teve lá em 2014 40% das nossas matrículas oriundas de financiamento público, né, e isso acabou que lá em 2015, né, principalmente ali, isso teve uma redução aí muito expressiva, em torno de 700% aí nessa participação de ingressantes, né, no setor privado, né, via matrículas, porque houve essa redução. Obviamente, o mercado ele foi se adaptando e criando alternativas como bolsas e descontos, financiamento privado e crédito educacional, como é o que a gente, inclusive, opera lá na Fundacred, mas isso, né, mesmo com esse esforço, mesmo com esse engajamento do setor privado, não foi suficiente. Pode passar, Fernando. E essa é um pouco da provocação que eu, como atuante no terceiro setor e sou da mosquinha branca aí do terceiro setor, de ficar fazendo provocações para a gente fazer a transformação social, a mobilidade social. Isso faz com que muitas pessoas fiquem à margem, né, dessa oportunidade de ter a sua transformação da vida, né, através da educação. Hoje a gente tem aí, fora dessa oportunidade de estudar, né, ter a sua graduação, cerca de 14 milhões de pessoas, isso só se a gente for considerar os últimos 4 anos, né, de egressos do ensino médio, né, e aqueles que têm até 24 anos
de idade que não acessaram, né, nem passar no vestibular, nem no Enem, nem conseguiram fazer a sua primeira matrícula no ensino superior. Pode passar, Fernando. E o que que acontece, então, no mercado, né, e que a gente até fica feliz por conta desse crescimento, porque ele dá uma dinâmica diferente no setor e dá oportunidade para muita gente que não tinha condições de estudar, como famílias, né, que precisam ficar em casa, não tem como se deslocar, filhos, né, eu sou, né, Fernando, sabe muito bem, eu sou um provedor aí, sou um gerador de lead, eu tenho 4 filhos, sei bem o que que é isso, né, ter que sair de casa para estudar, muitas mães, muitas mulheres, né, não têm condições de fazer isso porque têm seus filhos, e daí tem oportunidade de estudar em EAD, mas também o EAD, ele não dá conta, né, de uma população importante, né, de egressos do ensino médio que sequer tem condições de estudar porque não tem um computador, né, não tem como acessar a internet. Então o EAD, ele sim, ele teve uma crescente, isso a gente aborda no capítulo, e com mais vagar, né, quem acessar vai ter acesso a esse conteúdo, mas ele ainda assim não é, né, uma oportunidade para todos, né? A gente teve aqui um número importante de pessoas, né, que fizeram o Enem lá, realizado em 2019, que não tem, né, 77% não tem acesso à internet, ou seja, não vai conseguir fazer uma graduação à distância, né? Então, pode passar, Fernando. Essa é uma das provocações que a gente faz no capítulo, e por fim, né, claro, a gente traz uma provocação aí, não é só puxando a brasa para o nosso assado, aqui como um bom gaúcho, né, a gente faz essas expressões mais gaudérias, mas não é só puxando o assado para a nossa brasa, até porque tem muito movimento importante e bacana das instituições de ensino trazendo o crédito educacional próprio, né, para o seu repertório de opções, mas o capítulo ele traz 4 artigos importantes de economia comportamental, que fazem uma relação, pelo menos para provocar uma reflexão de uma matriz mais criativa, né, de minimizar a percepção negativa do risco financeiro, né, que muitas vezes o que acontece com uma redução de preço, né, uma competitividade por preço, para uma matriz que desenvolve mais a percepção de marca, né, a percepção de valor propriamente dita. E o crédito educacional, ele tem, né, ele fomenta essa percepção de valor por parte dos estudantes, a Fundacred se ocupa, né, nessas pesquisas com uma intensidade importante, a gente tem outras, né, outros resultados transversais, como a menor evasão para quem tem crédito e não tem desconto, né, porque foi uma das modalidades que foi utilizada para suprir aquela lacuna, né, do financiamento público. Também as mensalidades, né, a inadimplência, ela reduz, né, consideravelmente para aquela parte que o estudante paga direto para a instituição de ensino, afora, né, que educação é o melhor investimento. Eu, não só porque vivo isso há muito tempo, né, mais de 2 décadas, mas porque sou filho de professor, sou professor, eu sei que isso é realmente a forma mais importante de transformação, de mobilidade social, e o Brasil é um dos países em que isso mais acontece, né, isso, o último mapa do ensino superior do Semesp, né, trouxe uma importante pesquisa, né, que demonstra que quem tem ensino superior tem uma renda 3 vezes maior do que aquele que tem apenas o ensino médio, né, e essa é uma diferença brutal se a gente for comparar com os Estados Unidos ou os países da Europa, né, em termos de retorno sobre esse investimento, né, e outras pesquisas que demonstram que a gente tem aí uma diferença bem importante, né, e que esse investimento ele se paga, o payback é já, eu posso dizer que a partir do momento que a gente acessa, né, os portões acadêmicos, a gente passa por uma catraca, né, até a Workaloft está com uma hashtag importante aí, né, Fernanda, tenho certeza que vai falar sobre isso, né, para a gente contratar estudante universitário, né, e a partir do momento que ele está na universidade, ele tem acesso a uma gama importante de novos conhecimentos e de um network, né, que vai formar, né, uma opção de mobilidade maior para ele. Então, é mais ou menos essa provocação. Tem alguns artigos que eu cito ali, acadêmicos, a respeito de economia comportamental, faço essa retrospectiva histórica para, enfim, para fazer tentar inspirar aí uma matriz mais criativa e que a gente saia um pouco dessa política de desconto, que acaba que canibaliza ali o fluxo de caixa e até mesmo o patrimônio líquido das instituições, e que isso realmente não é saudável, né? Nem hoje, nem nunca vai ser. É por aí que é o capítulo. Fernando, obrigado pela oportunidade. Sensacional, Nívio. Eu sempre gosto da frase que a Dani fala, que acesso sem apoio não gera oportunidade. É exatamente isso, né, que você mostra durante todo esse capítulo,
E, gente, dá vontade, né, de querer saber mais, de ter um gostinho aí, de quero mais de ler esse capítulo. Então, vale muito a pena a gente mergulhar nesse capítulo para entender mais sobre essas disponibilidades que a gente tem, né, essa geração de oportunidades que a Fundacred também. Lívia, a gente não falou sobre a Fundacred. Quem não conhece, fala para a gente um minutinho só, faz um jabazinho aqui. Fundacred para quem, para qual nível de ensino? Porque a dúvida é só para educação superior? A Fundacred atua há 48 anos no setor educacional, apoiando instituições de ensino. Ela nasceu dentro de uma instituição de ensino como uma startup, só que na década de 70 essa expressão não existia, para solucionar problemas e dar escala depois do spin-off a partir dessa instituição. Hoje a gente atende mais de 200 instituições de ensino no Brasil, entre instituições de ensino superior, cursos livres, né, ensino médio. A gente tem o CredNex para ensino médio, o CredIES para crédito educacional para ensino superior. A gente tem o CredNel para cursos livres, né, como cursos de tecnologia. E agora a gente tem aí modalidade sem fiador, modalidade totalmente digital. A gente tem um portfólio, um cardápio, né, totalmente customizável. A gente diz que faz alfaiataria com o nosso cliente correndo uma maratona e consegue adequar aí ao universo de cada realidade de instituição de ensino, seja ela confessional, seja ela comunitária, né, de capital aberto ou de familiar, enfim, a gente consegue adaptar e fazer com que isso faça sentido para os estudantes e para as instituições de ensino, né, provando que educação é o melhor investimento, com toda certeza. Ou seja, tem apoio, né? Tem Pode gerar apoio. oportunidade, não é acesso E é sem sem fins apoio. lucrativos, né? O nosso tá na pedra, nossa declaração da estratégia é ser o menor custo privado para instituições de ensino e estudantes, né? Levando então transformação na vida dessas pessoas. Muito bom, gente. Então, agora, né, para falar sobre processos seletivos, eu convido Adriano Rosa, CEO da Prova Fácil, uma plataforma de avaliações. Ele também é empreendedor e executivo, pós-graduado em gestão de negócios e gestão de pessoas pela FGV. Adriano, conta para o pessoal o que tem de novidade interessante nesse seu capítulo e como a Prova Fácil pode ajudar as instituições de ensino nesse grande desafio que, inclusive, foi intensificado pela pandemia, né? Tá mudo aí, pode voltar. Desculpa, comecei no mudo. É isso aí, boa tarde a todos. Obrigado, Fernanda, pela oportunidade. Obrigado a todos os colegas que estão aí conosco e a todos que estão nos assistindo. Talvez o capítulo que possa gerar um pouco de mais curiosidade nesse livro, né, quando a gente fala de disrupção de marketing, né, nas instituições de ensino, um capítulo para processo seletivo. O que será que tem de disruptivo nisso e o que será que tem de marketing nisso, né? E é um prazer poder estar falando aqui. Antes de falar um pouco sobre o capítulo, a Prova Fácil é uma empresa especializada em software para gestão de processos avaliativos, sejam eles quais forem, os processos de seleção, as suas avaliações regulares, simulados, provas institucionais, todo o processo que você precise avaliar alguém, seja online ou offline, são processos que hoje, no dia a dia das instituições de ensino, acabam sendo antigos e feitos de maneiras que gastam muito tempo e dinheiro. Né, o que a gente fez foi criar software que consegue gerir esses processos de uma maneira mais eficiente, gerando economia de tempo e de dinheiro para todas as instituições. E um desses processos é o seletivo. E essa imagem que eu escolhi para começar a exemplificar o que o capítulo fala e o que processo seletivo tem a ver com marketing e com disrupção, é porque o processo seletivo ele é a porta de entrada, né? Ele é a porta de entrada na instituição. Quando um candidato vai lá decidir por fazer um processo seletivo em qualquer instituição, logicamente ele já foi abordado por inúmeras situações de marketing que fizeram ele tomar a decisão de se inscrever naquele processo seletivo. A partir do momento que ele se inscreve, é a partir desse momento que ele passa a ter uma experiência real com aquela instituição. Até esse momento, a experiência dele ainda é o marketing daquela instituição, né? A partir do momento que ele começa o processo seletivo, ele tem uma experiência real. E como é a porta de entrada, essa experiência pode se tornar dois tipos de porta. Ou essa porta primeira e velha, destruída, que na hora dele entrar na instituição, ele vai ter uma má impressão da experiência de entrada dele nessa instituição, porque a experiência não vai ser boa do processo seletivo dele, ou ela pode ser uma porta de entrada moderna, atraente, que já dá uma impressão do que está lá dentro. Então, faz toda a diferença essa porta de entrada, né? Então, o que a gente tenta falar no capítulo um pouco é como que o processo seletivo
é também um universo e pode ser algo disruptor, né, dentro de um processo de marketing de uma instituição de ensino, a começar porque ele é a primeira experiência desse aluno com essa instituição. E essa experiência pode mostrar uma porta de entrada feia, velha e destruída, ou uma porta de entrada onde ele fala, opa, estou entrando, né, num lugar realmente moderno, muito legal. E aí a gente fala um pouco no capítulo por que é importante planejar também uma avaliação de processo seletivo, né? O que é planejar uma avaliação de processo seletivo? Tem muita instituição hoje que já chega até nós e fala assim, nossa, eu gostaria mesmo é que parasse de ser necessário fazer uma prova de seleção, que aí eu simplesmente ia botar um cartaz aqui na porta e falar assim, entre aí, candidato. Por que ainda é importante fazer um planejamento? Pode passar, Fernando. Quando a gente fala de fazer uma prova de processo seletivo, ou fazer qualquer avaliação que vai selecionar algum aluno, principalmente vestibular, tem um monte de etapas aí, ó. Como que o cara se inscreve, como que o cara paga ou não paga, como que eu aplico essa prova, se ela é online, se ela é offline, se eu reservo sala, se eu não reservo sala, se ele faz no computador, como que eu gero, que tipo de prova, é só uma redação, é uma prova com múltipla escolha, é uma prova com questões discursivas, é a mesma prova para todo mundo, se o cara está se inscrevendo para o curso de administração, vou aplicar a mesma prova que o curso de medicina, enfim, é um trampo, como diz aqui em Minas Gerais, você organizar um processo avaliativo para selecionar os alunos que vão entrar na sua instituição. Tanto que a maior parte das instituições, ou 100% delas que nos procuram, tem lá o departamento de comissão do vestibular. Eu conheço instituições que têm no departamento comissão do vestibular mais pessoas que a minha empresa, e eu tenho 42 funcionários na minha empresa. Então, a instituição tem lá 50 pessoas para gerir um departamento vestibular. Tamanho é o trabalho, e aqui nesses tópicos aí a gente vê um pouco desse trabalho, que é organizar um processo seletivo para atrair um aluno e para gerar essa primeira experiência, que é uma experiência que tem que ser boa na hora desse aluno entrar na instituição. E cada etapa dessa aí, se ela é uma etapa que é mal planejada ou é uma etapa que é mal executada, ela já vai gerar para aquele aluno lá uma impressão muito ruim da instituição de ensino. E aí eu dou o exemplo aí do Uber versus o táxi. O que Uber versus o táxi tem a ver com ensino, com educação e tem a ver com disrupção de marketing e instituição de ensino. Eu dou esse exemplo pela minha própria experiência, porque no início, quando começou a discutir o que é melhor, Uber ou táxi e tal, a discussão girava muito em torno assim, o Uber, os carros são novos, são bonitos, tem ar-condicionado, tem isso, tem aquilo, e o táxi não, o táxi é velho, e ficava aquela discussão do que era melhor, né? E eu parei para entender realmente para mim o que era melhor quando eu passei por uma experiência, que foi o quê? Eu desci no aeroporto de São Paulo, fui tentar chamar um Uber, não consegui porque a bateria do meu celular tinha acabado, e aí eu resolvi pegar um táxi que estava lá parado na fila do aeroporto. E era um Toyota Corolla, e era um táxi muito bom. Entrei um Toyota Corolla, um carro ar-condicionado, super bonito, banco de couro, essas coisas todas. Sentei no banco de trás e a minha experiência de pegar aquele táxi se assemelhou à minha experiência do Uber, porque era um carro tão bom quanto o Uber, tão moderno quanto o Uber, com ar-condicionado, acho que tinha água, tinha botãozinho para eu carregar meu celular, e me levou para o mesmo lugar que o Uber iria me levar, né? E eu peguei aquele carro mais rápido. Quando eu cheguei lá no meu destino em São Paulo, o motorista do táxi pegou, me deu o cartão dele e falou assim, olha, se o senhor precisar voltar, o senhor me telefona que eu pego o senhor aqui, né? E na hora que eu precisei voltar, no final do dia, eu procurando o telefone, não achava o telefone do táxi, porque eu gostei daquela experiência, foi muito boa. Só que eu não achava o telefone dele, e eu ia ter que ter um trabalho para chamar ele, ou seja, ligar, pegar o telefone, ligar, telefonar e achar o cara. Aí eu falei, quer saber? 2 cliques no Uber, eu chamei o Uber me pegou e me levou de volta. E o Uber que me levou de volta foi um Uber Palio, o que eu chamei o UberX. Adriano, para que você está contando essa experiência? Muitas vezes é no detalhe que faz a diferença da escolha de serviço. Então, às vezes, uma instituição de ensino ela pode estar dizendo assim, faça administração comigo porque minha administração é nota 4, 5 na ENAD. E a outra vizinha do lado está dizendo, faça comigo porque a minha nota é 4 e 5 na ENAD. Aí a outra está dizendo assim, faça comigo que minhas salas têm ar-condicionado. E a outra do lado está dizendo, faça comigo que minhas salas têm ar-condicionado. E a outra do lado está dizendo, faça comigo porque eu tenho os melhores professores. Eu também tenho os melhores professores. E, às vezes, o detalhe da experiência da entrada no processo seletivo pode ser um fator decisor desse aluno
tomar a decisão assim como, para mim, o fator decisor foi, eu não vou ter o trabalho de telefonar, eu vou dar 2 cliques e o carro vai chegar. Passa para mim, Fernando. Então, hoje, o processo seletivo com recurso tecnológico, é um pouco do que a gente fala no nosso capítulo, é importante. É só por causa da pandemia que se tornou importante? Por exemplo, nós trabalhamos com reconhecimento facial, que é fazer uma prova através de reconhecimento facial para a autenticação do aluno e para a gestão do comportamento desse aluno já há 3 anos no Brasil. Sabe o que acontece? Os nossos clientes que trabalham com reconhecimento facial já há 3 anos, os alunos deles chegam para os outros alunos de outras instituições e falam assim, minha escola é melhor do que a sua. Por quê? Porque lá minha prova ele faz me vendo pela câmera. Então, o detalhe passou a ser um detalhe que faz uma escola ser diferente. Assim como lá no Uber do táxi, o detalhe de você dar 2 cliques é que tomou a decisão de compra de alguém pegar um táxi ou pegar o Uber, o detalhe de um processo seletivo bem realizado, que o resultado saia mais rápido, que o resultado saia na hora, que a prova tenha um conteúdo a ver com o que aquele aluno está se candidatando para, uma prova que você consiga depois ter um dado indicador daquele aluno, se ele entrar, que vai poder te ajudar a conduzir no nivelamento dele dentro da sua instituição. E uma prova feita com o máximo de tecnologia pode ser um fator de desempate muito grande nesse mercado de ensino. Então, o processo seletivo, que a gente tenta dizer aí, é talvez um dos pontos mais importantes de disrupção de marketing, né, nas instituições de ensino, porque estávamos acostumados a fazer sempre do mesmo jeito o processo seletivo. Marca um dia, vem todo mundo, pega um ônibus, vem para uma sala, senta, bota um fiscal e olha. E hoje, na verdade, com o uso de tecnologia, você tem inúmeras maneiras de fazer. Com fiscal, sem fiscal, com reconhecimento facial, o aluno na casa dele. Outro dia eu recebi um testemunho de um cliente nosso que o aluno escreveu na rede social dele assim, resolvi fazer o seu vestibular porque eu não precisei sair de casa. Então, de repente, não precisar sair de casa para fazer o vestibular passou a ser um elemento de decisão de compra de um aluno para se fazer um curso superior. Porque ele fala assim, eu tenho 2 processos seletivos, para mim eles parecem iguais as 2 universidades, mas essa aqui eu não preciso sair de casa para fazer a prova. Pronto, comprei essa aqui. Então, a importância que a gente tenta destacar, né, no capítulo a respeito de processo seletivo está muito ligado à importância de se planejar e como que ele pode ser um elemento de desempate na decisão, né, de um aluno a respeito de estudar ou não numa determinada instituição, como que a maneira que ele vai ser feito, com quanto mais tecnologia ele for feito, quanto mais excelência ele for feito, mais ele vai demonstrar que tipo de instituição aquele aluno está entrando, ele vai contar para o colega, a porta de entrada aqui é uma porta moderna. Se na hora de entrar foi tão legal, e tão moderno, e tão fácil, e tão simples assim, é porque as coisas lá dentro funcionam. E termino a minha fala aqui dando um exemplo prático da minha vida. Minha filha está fazendo inscrição, minha filha estuda faz psicologia, curso superior, está fazendo inscrição para se candidatar a um intercâmbio fora do país, numa universidade que tem intercâmbio com a universidade dela fora do país. E aí essa universidade dela falou assim, você tem que preencher nesse lugar aqui o seu application aqui do seu intercâmbio, e depois você vai ter que fazer uma prova de proficiência de inglês para comprometer o seu application em tal instituição. Tem 3 dias que ela está tentando terminar o application dela, porque dá pau para fazer o application dela, e tem 3 dias que ela está tentando fazer a prova de inglês, porque a instituição manda um link que não funciona, e tem que botar o nome em letra maiúscula, em letra minúscula. O que aconteceu com ela? Ela está simplesmente achando que a instituição dela não funciona, porque ela não consegue fazer um processo seletivo para fazer um intercâmbio no exterior. A experiência dela de acessar. Agora, se ela tivesse tido a experiência de preenche aqui, em 2 minutos está preenchido, seu application está pronto e você está pronta para entrar no intercâmbio, ela ia falar assim, a minha instituição realmente tem algo disruptivo do ponto de vista de marketing, de processo de seletivo e de ensino. Ela é a melhor instituição e ia contar para todos os colegas dela. É isso que a gente tenta mostrar no capítulo e é essa importância que a gente tenta ressaltar. Legal, Fernanda? Consegui falar direitinho aí? Muito bom. Seu jabá é do bom mineiro mesmo, é aquele mineiro que vende na veia. Ficou super claro.
e fica bem destacado para a gente um ponto que o Rafa vai complementar sobre a experiência depois que você entra, e que você cria isso, né? O aluno, ele cria, depois que ele entra, tem uma boa experiência com o processo seletivo, opa, igual sua filha fez. Deve ser muito bom todo tipo de experiência. E aí a instituição de ensino tem um compromisso, né? Uma régua elevada para atender essa expectativa do estudante. Será que ela atende mesmo? Anderson, vamos contar para a gente aí no seu capítulo como que você discute essa questão, né, sobre a necessidade de transformar os currículos pedagógicos em competências reconhecidas pela e necessárias à nova dinâmica do mundo do trabalho. Mas antes, deixa eu só te apresentar. O Anderson, gente, é mestre em engenharia elétrica, especialista em tecnologias educacionais e avaliador do INEP desde 2013. Anderson, conta pra gente o que te motivou a escrever esse capítulo e o que o público pode esperar da leitura completa. A bola está com você. Legal, obrigado, Fernanda. Deixa eu só fechar a porta aqui. Obrigado a todo mundo. Eu penso muito, sabe, Fernanda, no trabalho que tem que acontecer da reformatação dos currículos, né? Eu acho que a gente vem do modelo, não só no ensino superior, mas também no ensino médio, no ensino técnico, um modelo que não conversa com o mercado de trabalho. Eu acho que todos os empreendedores que estão aqui nos ouvindo, eles sabem que, às vezes, a gente faz um curso e quando o aluno chega lá, ele fala assim, não, deixa eu dar outra formação para você, porque não é nada disso que eu preciso, em uma distância muito grande. E enquanto a gente está lá preocupado a ensinar matemática básica, enquanto a gente está preocupado a falar de teorias que o aluno dificilmente vai aplicar. Pode passar aí, Fê, por favor. Então, eu acho que, da forma que o sistema foi formatado, né, um padrão de carreiras que eram lineares e que eu acho que e as matrizes educacionais fixas. Se você dá uma passeada nas matrizes das instituições de ensino superior, eu estou para dizer que é difícil você ver um curso de administração onde a teoria da administração seja uma disciplina, sociologia, etc., e coisa que não faz, talvez não faça um pouco mais de sentido. E os estudantes sendo obrigados a passar por aquele caminho, né? Primeiro período, segundo período, terceiro período, e se isso de fato faz algum sentido, né? E também a gente escuta isso muito, né? Dizer assim, a gente já ouviu essa expressão algumas vezes, né? Que às vezes o estudante é contratado por todas as competências que ele tem lá no LinkedIn e ele é demitido por todo o seu comportamento no Facebook, por exemplo. E aí eu poderia ficar aqui horas e horas falando de casos de pessoas técnicas, e certamente a gente já ouviu isso, né? Fulano é um técnico excelente, mas tem um comportamento muito ruim. E aí a gente também começa a dizer da necessidade de se falar dos soft skills dentro da sala de aula, né? Hoje a gente está lá eu falo um pouquinho disso no capítulo, a gente também está lá falando só de hard skills, né, das competências duras da formação específica, e também não vai falar do comportamento, né? E agora fazendo um trabalho muito grande com os hospitais, por exemplo, né? A gente está trabalhando, o Roberto trabalhou, a gente fala muito do curso técnico de enfermagem. Tive os hospitais que falam assim, seus alunos têm uma técnica excelente, mas não tem um comportamento tão bom. E aí, como que a gente trabalha comportamento, né? Como que a gente trabalha as soft skills desses alunos? E aí, falo também um pouco aí do desenvolvimento de competências desses alunos. E essas competências, não só as competências necessárias para a formação. Então, se eu estou falando do técnico de enfermagem, como aferir uma pressão, como vários outros exemplos, mas também a gente começar a falar das soft skills. E a gente tem um termo muito que a gente tem utilizado, que é o reskilling, né? Que é, na verdade, qualificar para um novo trabalho, qualificar para requalificar os nossos alunos num formato tal. Então, as matrizes, né, que antigamente até chamada grades curriculares, que dá aquele sentimento de fato de prisão, né, uma grade curricular, elas precisam de fato passar por esse desenvolvimento, elas precisam de fato passar por essa educação baseada totalmente em competências, e mais importante que isso, competências que são necessárias para o mercado. Porque também não adianta eu, do lado de cá, enquanto uma escola, ficar inferindo que o Adriano, lá na prova fácil, precisa de programadores que saibam COBOL. COBOL é uma linguagem que já morreu há não sei quantos anos. Que o Rafael, lá na TOTS, precisa de analistas que sabem. Então, sim, se eu não for lá
sair do meu lugar e sentar com o Adriano, falar, cara, o que você precisa? Rafael, o que você precisa? Nível, o que você precisa? E dentro de cada área, né? A escola não, de fato, aproximar do mercado, eu acho que, e o mercado que está se movendo cada vez mais rápido, eu acho que a pandemia deu um turbo nesse mercado, né? De novas profissões, pessoas com a mesma profissão tendo necessidade de novas competências, e eu acho que se as instituições de ensino não olharem para isso, elas vão ficar perdidas no limbo aí durante muito tempo e perder seus alunos. E existem uma grande quantidade de escolas, não só no Brasil, no mundo, né? No mundo, evidentemente. A gente pode estar falando aqui das escolas alemãs, a gente está falando aqui das escolas suíças, a gente está falando da China, de escolas onde esse viés técnico, esse viés de execução, essa ouvidoria do mercado, ela funciona muito bem. E eu acho que é isso que eu chamo a atenção do que a gente precisa fazer para poder estar próximo disso. Acho que a gente falar de habilidades e competências, eu acho que é algo que todo mundo está na ponta da língua, todo mundo já conhece um pouco, mas como de fato relacionar essas competências e habilidades no saber fazer do aluno. Se você tiver uma prova onde você pergunta para o aluno quem descobriu o Brasil, lá no ensino básico, você está medindo o quê? Você está medindo que ele tem uma memória boa, né? Mais nada. Você não está medindo conhecimento, não está medindo habilidade e competência. Até a transformação dos processos seletivos, a transformação dos processos de avaliação, de uma avaliação formativa, de uma avaliação de fato que se preocupe com a evolução do aluno, não aquela avaliação só para ganhar ponto, e está tudo bem, eu fingi que você aprendeu, você fingiu que eu fingi que ensinei, você fingiu que aprendeu e está tudo bem, vamos embora. Então, acho que a gente precisa fazer essa transformação. E, de novo, né, falando um pouco do futuro do mundo do trabalho, que passa por essa transformação. Né? Deixa de ser empregabilidade, um novo foco na capacidade de se trabalhar na trabalhabilidade. Né? Absorver conhecimentos, habilidades para gerar um trabalho, renda e riqueza. Que passa pelo lado do empreendedorismo, também empreendedorismo é uma carreira muito forte, que eu acho que são necessárias, e muitas instituições já começam a olhar para isso, né? Ou como autônomo, ou como profissional liberal. Esse termo, né, que eu falei um pouco antes, que é o reskilling e upskilling, é um termo bastante utilizado, que é transformação, o mercado passando por transformações cada vez mais rápidas, né? Algumas pesquisas, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial, falando que 42% das principais habilidades vão mudar até 2022. Eu estou falando de um ano, né? Porque vamos falar que nós estamos no 1º de dezembro, nós já estamos em 2021. E aí? Se a gente está falando que as 42% dessas habilidades vão mudar, e os currículos estão lá engessados na década de 80, 90, 2000, de fato, nós só estamos aumentando a distância entre a formação do aluno e o que o mercado exige, ou nós estamos, de fato, construindo currículos onde o mercado fala assim, não, eu quero contratar aquele cara daquela instituição, porque eu sei que quando ele chega aqui, ele está pronto, né? Então, diminuir esse espaço, eu acho que é a obrigação das instituições de ensino e estar conversando com o mercado de forma bastante sistematizada, para onde que o meu aluno vai. E de novo, né? E tem mais um ponto que eu acho, o Adriano falou bem, quando ele fala assim, eu sou instituição nota 4, né? Esses são os pequenos detalhes que fazem diferença. Qual é a capacidade de emprego do seu aluno? Você sabe isso? Você consegue me dizer se o seu aluno está empregado ou não está empregado? E aí, Fernanda depois vai poder falar um pouquinho como que ela pode ajudar as instituições nesse aspecto, né? Já deixei a bola na marca do pênalti para você, Fê, mas isso também faz uma grande diferença, porque hoje você dizer que a sua instituição é nota 4, eu também sou, fulano também é, ciclano também é, eu tenho melhores professores, melhores é baseado em quê? Agora, o que o mercado vai ver é a capacidade de emprego, de gerar emprego, né, da transformação, porque seu aluno está fazendo curso com você para quê? Para ter um currículo, para ter um diploma, ou para ser empregado, ter a melhor condição de emprego. Né? O Nívio falou aí, o tanto que a transformação de um curso superior na vida de um aluno, e como que a gente pode ter esse número medido, como que a gente pode dar essa resposta, como que a gente pode dizer para o mercado, olha, X% dos meus alunos está empregado, e eu acho que é isso que a gente tem trabalhado, e eu acho que é isso que essa construção de currículo baseada nas competências é importante. E eu juro, gente, não combinei com o Anderson, tá? Não foi o jabá combinado, mas foi do princípio, meio e fim, falando do que a Orcalove, né, de fato faz hoje, que é exatamente integrar esse novo mundo, esse futuro do mundo do trabalho, que é o agora, né, que a pandemia trouxe para a gente.
esse agora do mundo do trabalho, para que, de fato, a gente consiga atualizar o nosso sistema educacional. Muito bom mesmo, Anderson. Não vai combinar. Só a última coisa, é legal você falar, Fernanda, porque a gente está aqui quase que um ecossistema, onde a gente fala assim, olha, o aluno não tem condição de estudar, o nível acho que tem condição de ajudar ele financeira. Olha, no processo seletivo da minha instituição, que não é uma prova que pesquisa, ou estou no momento de pandemia, eu acho que o Adriano está aqui para ajudar. Rafael, com todo o arcabouço aqui, que ele vai falar um pouco da TOTS. Então, eu acho que você, de certa forma, eu acho que nesse livro ele tem um ecossistema, né, que faz com que a gente possa ajudar as instituições de ensino a ver essa disrupção e o aluno também, né, a entender um pouco disso. Então, não tem como não falar. Eu sou cliente aí de todas as soluções aí que estão falando. Muito bom. Exatamente, ampliar o acesso, apoiar para gerar efetiva oportunidade, porque também não adianta a gente dar acesso sem ampliação dele. E o apoio a esse acesso gera, de fato, a oportunidade na vida do aluno, que vai ter o impacto que o Nível falou sobre a mobilidade social. E é um ecossistema mesmo, foi uma costura proposital que a gente fez nesse livro para trazer para vocês esse ecossistema e, de fato, ajudar a educação a mudar o patamar, né? Então, Rafa, agora é a sua vez. Rafael Pinheiro, gerente do segmento educacional da TOTS, cientista da computação, especialista em tecnologia da informação. Conta pra gente, Rafa, como aplicar esse tal de design thinking na educação? Esse negócio é bom mesmo? Bem mineirão. A resposta padrão é que isso é bom demais da conta, né? Boa tarde, todo mundo aí. Muito bacana essa troca, essas experiências complementares, né? E a gente, no meu capítulo especificamente, a gente fala um pouquinho de inovação. E aí o Design Thinking é uma abordagem de inovação, né? Existem outras. E o importante, a grande provocação que eu faço no capítulo é como a gente aplicar isso, né, a favor da instituição e do aluno. E aí eu até começo fazendo essa provocação de o que é inovação, né? A gente ficou muito acostumado em inovação em coisas muito grandes. Toda vez que fala de inovação, a gente pensa em um novo mercado, em um novo produto, em algo extremamente disruptivo. E é possível a gente inovar em coisas simples, a gente mudar coisas que já existem com pequenos ajustes e isso transformar totalmente um produto ou um serviço. Eu até brinco quando eu vou falar do tema, né? Quem acredita que é possível inovar no exame de ressonância magnética? E também brinco, quem tem um filho de 5, 6 anos, que precisa fazer um exame de ressonância magnética, já pensou na experiência dessa criança, né? E a GE Healthcare inovou. Por quê? Porque ela criou uma sala temática, ela envolveu a criança numa história, tem um ambiente totalmente imersivo, e fazer o exame é parte de uma história que é contada para essa criança. Quer dizer, algo extremamente simples, mas que gerou um resultado extremamente impactante, extremamente positivo. Então, a inovação, ela não é só disrupção, não é só novos mercados, né, novos produtos. A gente pode inovar de 12 maneiras diferentes. Existe um conceito chamado radar de inovação que ele tem essas 12 dimensões. E essa que eu dei o exemplo, e a que eu sigo, né, no capítulo, é a dimensão de experiência de usuário, né? E por que é importante inovar, né? A gente já está até no slide que fala disso. Pode voltar, Fê? Só o Design Thinking e outros frameworks de design, eles partem de um ponto central que é a inovação colaborativa. É a gente considerar que todos são capazes, que o melhor resultado ele vem de uma combinação de experiências, uma combinação de vivências, uma combinação de opiniões. Então, ele sempre se baseia em pessoas, porque qualquer solução que eu queira propor para um problema, ela tem que fazer sentido para as pessoas, né? Ela tem que ser financeiramente viável, ela tem que fazer sentido para o negócio. O negócio em questão, né, tem que ver resultado, tem que ver benefício nisso. E, obviamente, que ela tem que ser tecnologicamente possível. Então, quando a gente consegue unir tecnologia, negócio e pessoas, né, em prol dessa criação, a gente efetivamente tem a inovação. Tá? E aí, Fê, pode passar para o slide seguinte. Quando a gente fala de inovação,
também é muito importante a gente estruturar ela em 4 pilares, né, que são os pilares que eu vou falar aqui agora e que a gente detalha um pouco no capítulo. O primeiro ponto é preciso pensar na experiência de quem vai consumir aquele produto ou aquele serviço, né? E esse exemplo que eu gosto de dar, né, quando a gente pensa assim no café, né, desde a commodity até uma experiência de Starbucks. Aonde será que eu tenho os usuários mais satisfeitos, a melhor experiência e, eventualmente, a melhor margem do negócio, ou o que eu consigo escalar de uma melhor maneira, né? Então, assim, é fato de que o Starbucks, por exemplo, oferece essa experiência, né? Que muitas pessoas consomem o Starbucks pela experiência que ele proporciona, né? Porque se você pensar, um cafezinho, aqui em Minas custa R$1, R$1,50, no Starbucks custa 14, 15. E por que alguém vai lá e paga 14, 15? Então eles pensam nisso. Eles querem dar a melhor experiência. Eles querem efetivamente entregar algo que seja diferenciado do ponto de vista de prestação de serviço. Que é, por exemplo, também o que acontece com o Nubank. Por que o Nubank, né, é um sucesso, né, em termos de crescimento, de número de clientes, de número de contas? Porque ele pensa na experiência. Ele resolve problemas que outros players não resolvem com uma experiência muito melhor, né? E aí a gente passando, então é importante a gente pensar na experiência, o que a gente vai entregar. Passa o slide, Fê. É importante a gente, dentro do processo, estimular a criatividade, e aí eu trouxe já o terceiro pilar muito junto, que é a gente ter espaços propícios para colaboração e para criatividade. Por quê? Muitas vezes a gente pensa assim, até o Murilo Gun fala disso, né, que criatividade muitas vezes é visto como algo para poucos, para mentes brilhantes, para artistas, e não, na verdade a criatividade ela depende muito mais de como as perguntas são feitas, né? Não adianta nada eu virar para vocês e falar assim, use toda a sua criatividade e me diz quanto é 5 mais 5. É muito diferente de eu falar assim, cara, eu preciso chegar nesse resultado, quais são as possibilidades? Então a gente precisa estimular isso, a gente precisa propiciar isso para as pessoas. E até o próprio Murilo Gun fala, muitas vezes o que a gente tem é a combinatividade, né? Efetivamente, Fê, pode voltar essa combinação de palpites, essa combinação de ideias, que é algo também que o Steven Johnson fala no livro dele, de onde vem as grandes ideias. Que o palpite, a combinação, a experiência combinada que faz toda a diferença. E por que os espaços são importantes? Porque a gente, à medida que a gente vai crescendo, né, que a gente vai se tornando adulto, responsável, a gente vai perdendo a coragem de inovar, de fazer algo diferente, de arriscar. Por quê? Porque o medo, o erro é associado à punição, então a gente vai criando medo de inovar. Então hoje existem algumas pesquisas, eu até cito no capítulo, que crianças são muito mais criativas do que adultos. Por quê? Porque elas não têm medo de errar e elas não têm medo de falar que não sabe, de pedir ajuda, de interagir, né? E a gente vai perdendo isso à medida que a gente vai crescendo, que vai assumindo mais responsabilidades, que muda de cargo dentro da empresa. O que a gente precisa dentro desse processo, né, de inovação é retomar, né, a cultura do erro, a cultura da colaboração. Então o design conduz neste processo de saber errar, de saber combinar ideias, de saber combinar palpites, né, e de não ter medo de errar. Aí pode passar, Fê. E o quarto pilar é, efetivamente, a gente entender a necessidade das pessoas. E aí o Design Thinking, ele usa empatia, né? Você precisa realmente viver, né? E não só ouvir. Porque muitas vezes as pessoas falam não exatamente o que elas sentem, né? Acho que um grande expoente disso tudo são as redes sociais, né? Acho que nem tudo que a gente vê nas redes sociais é a verdade. Por exemplo, quando você faz uma entrevista, trazer aqui para o meu mundo, né, que é software. Quando você conversa com alguém e pergunta assim, como que é a sua vida, né? Como que é o seu dia a dia, ou como você gostaria de fazer isso? Nem sempre ela fala a verdade. Então a gente usa algumas técnicas para a gente sentir, para a gente se colocar no lugar da pessoa, para a gente gerar empatia, né? Para entender efetivamente aonde está o problema, para que a solução, né, criativa parta exatamente do cerne da questão, do cerne do problema. Então, esses 4 pontos, esses 4 pilares, eles são extremamente importantes dentro do processo de inovação. E eles andam sempre em conjunto. Fê, pode seguir.
E aí, para finalizar, eu até deixei uma foto, no livro também, eu deixo 2 exemplos bem legais, que um é desse da GE Healthcare, né, de transformar essa experiência de fazer um exame de ressonância magnética numa criança, e um outro exemplo que eu gosto muito é de uma manta que faz o mesmo papel de uma incubadora, que é de manter o corpo de uma criança aquecida, e que custa algumas centenas de milhares de dólares menos do que manter uma incubadora, né? Por quê? Porque quando você vai, por exemplo, para regiões extremamente pobres, que você não tem nem infraestrutura, né? Como é que você vai manter uma incubadora, né? E essa manta, ela tem um gel, uma cera especial que você aquece em banho-maria e ela se mantém numa temperatura de 37, 38 graus por até 4 horas. Então imagina, você conseguir fazer o papel que uma incubadora que precisa de energia elétrica, que precisa de mão de obra especializada, tanto para manutenção quanto para operação, você fazer com uma cera, um gel especial que você aquece na água. Então isso tudo só foi possível, por quê? Porque teve uma técnica de inovação aplicada com colaboração, com criatividade, pensando na experiência, e dessa mesma forma a gente consegue transformar a experiência do aluno. Então aqui a gente falou um pouco de um framework de inovação, né, de experiência do usuário, mas a ideia é, vamos trazer isso para a experiência do aluno. Como que o aluno tem uma boa experiência no ingresso, como o aluno tem uma boa experiência na matrícula, como que ele tem uma boa experiência na jornada de ensino dele, como que ele tem uma boa experiência na preparação, né, e no onboard dele no mercado de trabalho. E eu vejo que as instituições de ensino todas estão antenadas com o mundo da tecnologia, das startups. Muitas delas têm laboratórios de inovação dentro da própria instituição, mas muito voltada a criar novos produtos. Aí a provocação que eu deixo é, por que não usar todo esse conhecimento, toda essa estrutura, para mudar a experiência do próprio aluno, ouvindo o próprio aluno, tendo o próprio aluno como parte da solução? Então, algumas das teorias falam que a gente tem que acreditar mais que o dono do problema também pode ser parte da solução. Aí, voltando para o meu mundo de software, né? 19, 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer software, o Adriano também é desse mundo, né? A gente ia lá, fazia uma entrevista com o usuário e nós éramos os donos da razão, né? O analista de sistema, eu que vou propor a melhor solução. A gente está num momento em que o usuário está tão acostumado com tecnologia que muitos deles conseguem visualizar uma solução muito melhor do que a nossa, né, de quem estudou para isso. Por quê? Porque ele vive isso, ele está muito mais familiarizado com tecnologia, ele vivencia tecnologia todo o tempo e ele pode fazer parte dessa solução. Então a gente tem vários exemplos dentro da própria TOTUS, né, onde a gente envolveu aluno, envolveu pai de aluno, envolveu professor, envolveu coordenador de curso, e a solução foi muito melhor e muito mais aderente do que a solução que a gente poderia pensar só com um grupo de analistas de sistemas e eventualmente até alguns designers. Então a provocação é essa: usem esses espaços para transformar a experiência do usuário e envolva o seu cliente, né, envolva o aluno, não só no levantamento de problemas, mas também na descoberta de soluções a partir de um projeto, um processo de inovação colaborativa, como o Design Thinking, ou como o Leanception, ou como diversos outros que podem ser aplicados. Acho que o recado é esse, Fê. Sensacional, Rafa. Olha só, a gente tem comentários, gente. Então, eu vou comentar aqui antes de chamar o Luciano. Ó, o Nilson falou assim, ó: oi, a máfia da inovação do segmento educacional fica em Minas? Conta pra gente. Mas tem gaúcho também aqui no meio, tá? Tem muito mineiro, mas tem gaúcho também. Sensacional. É colaborativo, né? Tem de todas as tribos, de todas as partes do país, isso é que é importante. Ô, Fê, eu brinquei aqui quando o Rafa falou assim, há 19 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com software, o Adriano sabe disso também, aí eu só brinquei e fiz assim, porque eu comecei, mas eu tinha 5 anos, há 19 anos atrás, entendeu? É só para deixar para os ouvintes registrado. Eu esqueci esse disclaimer, Adriano, obrigado por corrigir. Ele tinha um pouco mais há 19 anos atrás, mas eu tinha 5 anos quando eu comecei. Muito bom, gente. Só mineiro. E o trem foi danado de bom, viu, Rafa? Então, muito bom. Gente, para finalizar essa mesa redonda de hoje, eu convido, então,
professor Luciano Sattler, que já é de casa, gente. Nosso doutor em administração pela USP, reitor do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, membro do Conselho de Educação da Federação das Indústrias de Minas Gerais, FIENG, membro do Comitê de Qualidade do Comitê de Educação Básica da Associação Brasileira de Educação à Distância, foi o primeiro pró-reitor de Educação à Distância no Brasil, quando atuou na Universidade Metodista de São Paulo. Ufa! Luciano, conta pra gente o que os leitores podem esperar do seu capítulo que fecha o nosso livro. Fernanda, primeiramente, muito obrigado por esse convite. É uma honra estar aqui, ainda mais em tão boas companhias. Aprendi bastante aqui ouvindo cada um. E você vê que essa vocação, né? Porque educação é vocação, realmente é um negócio com propósito, né? Para mudar o mundo, mudar o Brasil. Então, muito bacana ouvir aqui o Nívio, o Rafael, o Adriano, o Anderson e você. Outra coisa que eu queria dizer é que a gente tem distribuído esse livro que você organizou muito bem, né? Um trabalho bonito. E para vários reitores, vários diretores, e muitos estão agradecendo. Agradecendo porque é uma contribuição nesse momento, especialmente pandêmico, né, que nós estamos, que ajuda a apontar rumos. E você conseguiu, de certa forma, sintetizar aí várias áreas que um gestor educacional deve se preocupar. Eu vou pedir a você para pular esse slide aí, que é um texto que está no livro, que você me pediu para fazer um depoimento pessoal, mas nós estamos falando que a pandemia ela acelera uma mudança cultural que já estava em andamento, né? A nossa saída é uma mudança paradigmática, a saída da sociedade industrial e a entrada na sociedade da informação, que já foi acelerada com o advento da internet e que agora vai passar por uma aceleração muito maior com a conectividade do 5G, da internet das coisas, dos agentes inteligentes e futuramente da inteligência artificial fraca e não a forte ainda, isso demora mais uns 20 anos. Então, dentro desse processo, a escola ainda está no modelo adequado à sociedade industrial. Então, ao forçar todas as escolas do mundo, praticamente, aquelas que conseguiram, né, a migrar para o universo digital, umas melhor do que outras, com todas as dificuldades de acesso de alunos e professores que nós temos que vencer. O Senado Federal aprovou agora, semana passada, um projeto para conectar todas as escolas brasileiras. Pela primeira vez vai conseguir usar o dinheiro do FUST para isso, né? Que é um fundo das telecomunicações. Mas, então, conectar as escolas, conectar os professores, conectar os alunos, pede algo que é mais difícil, que é a mudança do mindset, a mudança da mentalidade. Nós tendemos a ensinar ou a organizar a escola do jeito que nós conhecemos a escola. E eu sou mais novo que vocês, mas me parece que todos vocês nasceram no século passado. Então, vocês foram educados numa escola do século passado, né? Eu não, estou mais novo que vocês, percebe-se, né? Mas a escola desse novo século, ela já existe, ela só está mal distribuída. E essa escola pede, primeiro, um esforço muito grande de capacitação para a mudança da mentalidade, para que possa existir um novo planejamento, uma nova concepção de avaliação da aprendizagem. Ter aqui o Adriano, que trabalha com a linha de frente, vanguarda da avaliação de aprendizagem, é muito importante, porque a tecnologia vai colaborar com o professor para ter uma avaliação mais criativa, mais crítica e que colabore realmente com a aprendizagem. Como organizar, produzir objetos de aprendizagem, especialmente a partir de recursos educacionais abertos, e vai ter que privilegiar a mediação. Muita gente está preocupada se um professor poderá ser substituído por um robô movido por inteligência artificial. E a gente tem respondido na ABED que nenhum professor que não mereça será substituído por um robô ou inteligência artificial. Agora, como que eu faço para não merecer ser substituído pela inteligência artificial? Eu tenho que
focar no que é humano. Eu tenho que focar nas relações. Eu tenho que focar na colaboração. Eu tenho que sair do modelo de aula expositiva e passar a ser um grande facilitador interessado na personalização das relações de ensino e aprendizagem. Isso pede empatia. Não é nada que as teorias da aprendizagem já não vinham dizendo há mais de 100 anos, nesse que foi chamado o século da escola, que é o século XX, em que as grandes teorias para a transformação da escola foram postas por Freinet, por Paulo Freire, por Piaget, por Vygotsky, por John Dewey, por tantos outros e outras. Só que a teoria foi escrita e nós não conseguimos implementá-la na prática. Falamos sobre elas, mas não a implementamos porque ainda criamos modelos de escola e, especialmente a partir da sua arquitetura, o espaço já indica qual é o modelo de escola que nós temos na nossa concepção. Aí, por favor, no próximo slide, para tentar sintetizar um pouco, eu ia falar sobre reskilling e upskilling, mas o Anderson já falou sobre isso aí muito bem, porque ele falou do relatório do Fórum Econômico Mundial, do volume de profissões, de ocupações que serão automatizadas. A situação do Brasil é mais grave. Os relatórios do IPEA mostram que nós vamos ter cerca de 53% das ocupações hoje formais do Brasil passíveis de serem automatizadas nos próximos 5 anos. E para onde vai essa multidão? Nós já estamos numa taxa inédita de desemprego, subocupação, desocupação, pessoas que perderam vontade de procurar emprego e informalidade. A situação tende a piorar, então nós vamos ter que trabalhar cada vez mais a questão do reskilling e do upskilling. Isso significa educação continuada e, no caso da educação básica, uma educação com o novo ensino médio focada também no mundo do trabalho. Mas é no próximo slide que eu falo das influências que estão sobre nós, que precisam fazer mudar a escola e o ensino superior, né? A globalização, a tecnologia, as mudanças demográficas, um país, um mundo com maior longevidade, pede que nós cada vez vamos estar menos focado em graduação e mais focado em pós-graduação e cursos livres de educação continuada, e aí pede o apoio da tecnologia para ajudar a gerir, ajudar as pessoas a gerirem a sua carreira a partir de trilhas de aprendizagem fundamentadas em competências, que aí a Orkalov vai ajudar muito, assim como outras empresas semelhantes. As crises de meio ambiente, nós estamos vivendo agora uma crise sanitária que tem raiz com problema no meio ambiente, mas não vai parar por aí. A questão climática é muito séria e por aí vai, e a questão das desigualdades. E para tentar ainda resumir as mudanças, eu criei essa figura que está no livro, em que eu cito algumas questões que precisam ser pensadas por quem é gestor da escola. É muita coisa, você só me deu 7 minutos, então sobram 2 agora. E dentro desses 2, então, se você me permite, eu quero enfatizar uma questão, que é a metacognição. Hoje, o volume de informação que é criada no mundo está num volume inédito, numa velocidade de propagação inédita. Portanto, quem faz hoje um curso de graduação, talvez a nossa maior tarefa seja ensiná-lo a ter estratégias para aprender sempre. Isso se chama metacognição. O que o relatório Delors, do ensino superior da Unesco, já falava no ano 2000 sobre o aprender a aprender. E agora, para você ensinar as pessoas a aprenderem a aprender, exige uma abordagem diferente de ser universidade. Eu acho que o Rafael falou com uma propriedade fantástica, tomara que muita gente assista a fala dele, na questão de aplicar o design thinking no contexto das universidades, das instituições de educação superior, aproveitar melhor essas estruturas, ter uma lógica, sei lá, de aceleração. Isso ajuda aos jovens no aprender fazendo, né? Terem desafios.
E quando eles percebem, não, já aprendi física, já aprendi cálculo, já aprendi matemática, já aprendi história, já aprendi geografia, o que for, desenvolvendo projetos, de preferência, usando metodologias tão boas quanto o Design Thinking. E ele vai estar fazendo algo que vai estar alinhado com o mundo do trabalho, por exemplo. Então, esse aprender, a metacognição, é talvez o nosso maior desafio hoje. E aí é repensar a universidade do chão, repensar a sua arquitetura dos espaços, repensar o seu mobiliário, repensar a sua iluminação. Eu visitei hoje um espaço de coworking novo aqui em Belo Horizonte, acompanhado do meu irmão Adriano, e que eu fiquei impressionado. É uma concepção arquitetônica absolutamente diferente. E o dono da propriedade, o investidor, nos disse: olha, eu concebi esse prédio, ele foi pensado arquitetonicamente para ser um coworking. Não é uma adaptação de uma sala ou de um andar já existente. Ele pensou o prédio para isso. Você chega lá, tudo está pensado, encaixado, perfeito, e uma lógica que só de você entrar você tem prazer de querer trabalhar naquele lugar. Essa lógica do coworking vai ter que vir para dentro das universidades. Para os alunos, ao invés de entrarem no modelo industrial que todo mundo aprende as mesmas coisas ao mesmo tempo, do mesmo jeito, possam aprender nos seus ritmos, nos seus tempos, do que querem aprender, desde que alcancem os objetivos de aprendizagem negociados com os professores, e aí a avaliação, inclusive, vai ser negociada. Você entende? É uma nova concepção. Eu falei esses dias num doutorado para a USP, doutorado na FEA, me pediram uma aula sobre isso, e era justamente falando sobre metodologias didáticas, apesar de ser um doutorado em administração, e quando eu terminei, a impressão que eu tive, eu pude me estender mais sobre o assunto, é que as pessoas entraram em pânico. E eu diria para você, o gestor universitário hoje que não está em pânico porque precisa mudar, ainda não entendeu a realidade. Então, isso é um convite para que leia o capítulo e possa dialogar conosco a partir desse capítulo. A gente é facilmente achável aí no LinkedIn. E, mais uma vez, obrigado por esse convite. Sensacional. O aprender a aprender plugou total aqui. Grande, grande aprendizado. Professor, amigos, autores, convidados, pessoas ilustres aí que estão fazendo essa revolução para o processo educacional. Mais uma vez, muito obrigado. Vou deixar aí um minutinho. Vocês querem falar? Quer dar um recado final aí? Como é que foi essa oportunidade para vocês? Oi, posso ir então? Oi. Recado final, acho que assim, consolidamos muita coisa aqui, né? Muito conhecimento. Eu quero também agradecer, foi um desafio bem bacana para mim escrever. Eu nunca tinha participado da criação de um livro, nunca tinha escrito dessa forma. Gostei muito, e a mensagem que o professor Luciano deixou, outro dia eu estava lendo, e justamente sobre isso, né? Você tem que ter a habilidade de aprender, e em paralelo citava outra coisa, você tem que ter a habilidade de desaprender também, porque muitas vezes a gente aprende e a gente cria convicções, né? E isso cria barreiras para novos aprendizados. Então, tão importante quanto aprender a aprender é também aprender a desaprender. E gostei muito aqui da experiência como um todo. Obrigadão, Fê. Muito bom. Muito bom. Isso mesmo, reaprender a aprender, né, Rafa? Continuamente. Incrível, incrível, incrível. Estou aqui pensando no co-work nas universidades, mudando todo o processo. Minha cabeça está fervilhando já. Lívio, Adriano. Bom, eu vou agradecer pela experiência de ter participado desse livro com nomes tão importantes aí no setor, que realmente provocam, né, uma transformação. Eu acho que é a magia, né, da vida, de querer melhorar as coisas, né, a todo momento. A gente tem essa capacidade infinita aí de fazer essa transformação. Muito obrigado a todas e todos que participaram aí desse nosso encontro, e muito obrigado pela oportunidade. O Orca Love, vocês sabem que é um love mesmo que a gente tem, foi a primeira vista lá em São Paulo, lá no evento educacional importante, e eu aposto muito no sucesso do estudante, né, por meio aí da atividade de vocês e de todos nós aqui presentes. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Anderson tá aí já decolando, gente. Dentro do avião. Eu estou aqui dentro do avião já. Queria agradecer a todo mundo aí, a participação.
e logo, logo a gente se encontra. Eu achei bastante produtivo, né, a nossa discussão. E também me procura aí também nas redes sociais aí. Acho que vai ser legal a gente discutir mais sobre esse assunto. E também a gente sempre lembrar também da educação técnica, que está precisando de muito carinho e cuidado aí, de uma formação rápida para as pessoas. Eu acho que é um caminho de mudança rápida para o nosso país que necessita. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, André, pelo esforço todo aí de participar com a gente. Tá bom. Agradeço também aí pela participação. Eu me dei conta, de repente, o Anderson falou uma frase quando ele estava falando que, sem a gente perceber, juntou aqui um ecossistema mesmo aqui nessa live de hoje, né? O ecossistema que vai desde a academia, aí, representada pelo professor Luciano, que falou tão bem, até empresas que circundam aí a academia com soluções que estão permitindo a academia melhorar. Então, assim, para mim, além da oportunidade de participar, foi um aprendizado muito grande. De repente, eu me percebi tendo uma grande aula aqui, né, pelos colegas aí, e percebi o tanto de coisa que eu aprendi aqui, eu tenho certeza que os ouvintes também. Muito obrigado aí pela oportunidade de participar. Para todos nós, foi muito aprendizado. Professor Luciano, me ajuda a falar sobre o movimento e a gente finalizar essa live, vamos lá? Sim. Nós temos que convidar todo mundo que está assistindo. Nós lançamos aí um movimento em nível nacional, Contrate Universitários. Já estamos com o apoio da ABED, da Ampesc, da NUP, do Cinep Minas, e logo vamos ter outros apoios, que a ideia é fazer um match entre empresas, instituições de ensino e alunos e alunas que precisam trabalhar. O desemprego está muito grave no nosso país e está mais grave ainda no meio dos jovens. Então, a nossa ideia é colaborar com os jovens e as instituições, porque os jovens trabalham e podem continuar a estudar e a gente ajudar a virar essa história que a pandemia empurrou todos nós. Nesse período, todo mundo que se cadastrar vai poder também experimentar aí a plataforma Workalove gratuitamente durante um ano. A ideia é colaborar mesmo para mudar a história das pessoas de uma forma mais positiva, né? Trazer esperança para a vida deles e delas. Exatamente. Quer conhecer o movimento, gente? Contrateuniversitarios.com.br. Se você é instituição de ensino, é só ir lá, clicar, assinar o manifesto, você vai garantir seus benefícios. E se você é uma empresa que contrata estagiário, tem cargos aí júniores para entrada no mercado de trabalho, faz uma forcinha aí, vem, cadastra sua empresa com a gente, é gratuito, você pode recrutar e acessar o banco de dados das universidades mais inovadoras e empreendedoras do nosso país. E já aproveitando, peço o like de vocês aí na nossa página do livro Sucesso do Estudante. Pode fazer a leitura do QR Code aí, para nos dar um feedback desse momento, né? E a gente conversar um pouquinho mais com vocês sobre o livro lá no nosso formulário. Muito obrigada mais uma vez, gente. Até semana que vem. Na verdade, semana que vem não. Até amanhã no nosso webinário do Movimento Contrate Universitários. Muito obrigada, rapazes. Até a próxima. E convido todo mundo para a leitura completa do livro. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.